Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Agora eu digo como nosso pastor sempre diz, né? Você está feliz? Amém. Amém. Isso é muito marcante, né? O pastor Sebastião sempre se expressa dessa forma. Você está feliz, eu estou feliz. Amém? E você também está feliz. Porque somos pessoas de almas semelhantes. Estamos aqui nesta noite para nos congratular em Deus, nos regozijar, nos alegrar e ouvir a melhor coisa que Deus deu para nós, para o seu povo, para a sua igreja, a sua palavra. Amém. Então, irmãos, irmão Josué Lima da Paz, acho que todos já sabem, né? Eu resido em São Luís do Maranhão, estou ali ao lado do querido e amado pastor Delino. Estamos ali na batalha que vocês também estão aqui, a batalha do Evangelho, procurando em busca do último eleito, né? E nós pedimos a Deus, ó Senhor, Maranata, que possamos encontrar logo, de modo urgente, esse último eleito, para que possamos concluir a nossa carreira aqui e deixar todas as lutas, pendurar nossas armas, como diz o profeta, guardar nossas armaduras e ir para o nosso descanso. Porque enquanto estivermos aqui, teremos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E não tem sido fácil, irmãos. O caminho tem se tornado cada dia mais difícil, nós sabemos disso. Satanás tem investido muito alto contra a igreja de Cristo, que não é simplesmente uma denominação, mas o resto dos últimos eleitos que ainda sobraram dessa última era. E cremos que nós somos cada um deles. Amém. Eu estava aqui de manhã, irmãos, ouvindo a escola dominical, e eu fui muito abençoado, né? Pastor Sebastião aqui ministrando a palavra, e eu creio que o Espírito Santo me deu uma palavra para vos anunciar esta noite. Eu estou seguro, muito seguro do que eu vou transmitir para vocês esta noite, porque, como disse Paulo, porque eu recebi do Senhor. Amém? Como o nosso profeta, irmãos, o irmão Brana, nosso querido profeta, ele sempre falava isso quando ele assumia a plataforma. Ele sempre dizia: eu não quero estar aqui diante de vocês simplesmente para ser visto, para que vocês me vejam. Eu não quero estar aqui simplesmente para exibir um novo terno ou uma nova roupa. Eu só quero estar aqui verdadeiramente se Deus, através de mim, tiver algo para dizer para vocês que possam lhes ajudar na fé. Irmã Brana sempre falava isso. Não está aqui simplesmente para sermos notados, mas estarmos aqui para ouvir o assim diz o Senhor para nossas almas. Amém? Eu quero ler somente um versículo, irmão. Vocês podem se assentar. Eu não sou o pregador oficial da noite. Será o nosso querido irmão Edson. E eu quero usar a mesma escritura que o nosso pastor usou essa manhã. Simplesmente essa escritura. Eu tenho aí 15 minutos, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Esse versículo aqui. Foi isso aqui que me chamou a atenção nessa manhã. Eu quero repetir para vocês. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Melhor dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu quero destacar aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito hoje está falando às igrejas? Nós sabemos, irmãos, que existem 10 virgens
e 5 são nécias e 5 são prudentes. 10 virgens. O irmão Branham nos ensina que a mulher aponta para a igreja. Então, a voz do Espírito está falando a essas 10 virgens. Quem é a voz do Espírito Santo hoje? Quem é a voz do Espírito Santo hoje para nós? É o mensageiro da hora, é o mensageiro do dia. Porque Deus não tem 2 profetas ao mesmo tempo na terra. Deus sempre tem uma voz. E através dessa voz, Ele fala às igrejas. Essa voz, graças a Deus, que a voz de Deus hoje, através do 7º mensageiro, William Marion Branham, esse é o mensageiro do dia. E o Espírito Santo tem advertido as 10 virgens, as igrejas. O Branham diz que ele veio para as igrejas. Deus o enviou para as igrejas. Ele veio para as denominações. Ele veio para os sistemas. Ele veio para os pentecostais. Ele veio para todo aquele que ouvir a sua voz e se arrepender. E ouvir a mensagem da hora. Qual é a mensagem da hora? É a mensagem nos trazendo de volta a fé apostólica. E nós ouvimos nessa manhã, ali na mensagem L de Pérgamo, parágrafo 79, 78, que logo ali na L de Pérgamo, por ali, os nomes, né, os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, eles já começaram a soar como a Trindade. Então, aquela voz já começou a dizer, Pai, Filho e Espírito Santo é uma Trindade. Mas aquela voz ali, que sugeriu isto não era a voz do Espírito Santo, mas uma voz do engano. E nós sabemos, irmãos, que sempre, quando Deus tem um verdadeiro, Satanás, ele tem aqueles que vão imitar o verdadeiro. E sempre isso aconteceu. Sempre quando Deus teve uma voz sua na terra, sempre que Deus enviou um profeta seu para os seus filhos, para o seu povo, Satanás sempre tratou de trazer imitadores. E sempre tem sido dessa maneira. Nós podemos ver isso em toda a Bíblia, em todos os dias daqueles profetas antigos. Nós podemos ver nos dias de Moisés, nós podemos ver nos dias de Amós, nós podemos ver nos dias de todos aqueles profetas ali, Jeremias. Sempre quando Deus suscitava um genuíno profeta, logo depois surgiam aqueles imitadores, aqueles copiadores, aqueles que vinham atrás e imitando. E com uma voz também, só que uma voz estranha, uma voz confundindo as pessoas para que não dessem atenção à verdadeira voz de Deus. E hoje nós temos, como diz o profeta na mensagem, escutando sua voz. Hoje nós temos tantas vozes hoje no mundo, tantas vozes hoje ecoando nos ouvidos das pessoas. E as pessoas estão sem saber em que direção elas irem, que caminho seguirem, que caminho tomar, porque as pessoas estão confundidas. Satanás trata justamente de fazer isto, de mandar muitas vozes, e se juntam muitas vozes e as pessoas ficam desnorteadas, sem saber a quem dá ouvidos. Por isso é que nós temos que prestar atenção na voz de Deus. Qual é a voz de Deus? Ali no dia de Jesus tinha uma voz ali. A voz nos dias de Jesus, quem era? Antes de Jesus iniciar o seu ministério, qual era a voz de Deus ali? A voz de Deus ali era uma voz que surgiu no deserto, uma voz dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a voz do reino de Deus.
E aquela voz veio através de um homem tão simples e tão humilde, que eles desprezaram, desconheceram João Batista, porque ele surgiu ali em cena. Quando ele apareceu ali, naquele cenário de Israel, ele apareceu como uma figura estranha, um homem vestindo-se com uma indumentária rara, vestindo-se com pele de camelo, se alimentando de mel silvestre, e eles estranharam aquele homem, aquela voz era estranha. Mas sempre, em todas as épocas e eras, Deus teve um povo para ouvir a voz do seu profeta. Deus nunca ficou sem uma testemunha na terra, diz o irmão Brana. Deus sempre teve uma testemunha sua na terra. E Ele sempre terá uma testemunha sua para o representar, para ouvir, para seguir a sua voz. Como disse Jesus em São João ali 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e elas não ouvirão a voz do estranho, porque elas conhecem a minha voz. A voz de Deus, ela tem um sinal. A voz de Deus vem encaixando com as Escrituras. Por isso Jesus, quando estava ali anunciando a palavra de Deus nos seus dias, e ali havia muitas vozes, ali havia muitas igrejas, muitas denominações, muitos representantes eclesiásticos, e homens dizendo que eram a voz da lei. Ali havia muitos religiosos e muitas crenças e muitas vozes, mas Deus não tem dois profetas na terra ao mesmo tempo. Deus tem uma voz, Deus tem um profeta, e esse profeta, ele não tem medo de ser provado. O verdadeiro não tem medo de ser provado. Por isso Jesus dizia assim: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o profeta, irmãos, tem trazido a sua mensagem. Mas nós sabemos, segundo Tito, capítulo 2, 14, que essa voz, a voz do Espírito Santo hoje, é para um povo seu, de Deus, especial, zeloso e de boas obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a voz está clamando, essa voz ainda está clamando: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que antes vos foi pregado. Atos capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21. E nós temos ouvido essa voz. O profeta de Deus, William Branham, ele ficou sozinho, irmãos, clamando essa voz. A voz do profeta, ele ficou sozinho. O irmão Branham, Deus o levou no ano 65, e ele foi numa idade ainda muito nova, com 55 anos. Deus poderia ter usado ele mais tempo, só que para Deus realizar uma obra, Deus não precisa de usar um homem muito tempo. Assim como ele usou João Batista, somente 6 meses foi seu ministério. O importante é que o que é de Deus permanece. O que é de Deus perdura. O que é de Deus cumpre com o propósito. Assim como João Batista cumpriu seu ministério em apenas 6 meses. E o irmão Branham diz que esta era é a era da obra curta. Deus trabalha nessa era de maneira rapidamente. E nós estamos já, irmãos, com mais de 100 anos dessa era. Em 1906 começou essa era de Laodiceia. O Branham nasceu em 1909. Em 65 Deus o levou. Mas o Branham disse: se eu for, mas as fitas ficaram aí. Aleluia!
dessas fitas, a voz de Deus bramará através dessas mensagens, dessas fitas. Irmã Bruna diz: o meu trabalho é pregar, é anunciar, o meu trabalho é bramar, é clamar, é que o povo ouça a voz de Deus. E eles vão ouvir, o eleito vai ouvir, e ele vai ouvir essa voz, ele vai despertar. Onde quer que ele esteja, ele vai ouvir essa voz, ele vai vir para a palavra de restauração, vai receber essa mensagem, vai ser batizado em nome de Jesus Cristo, vai crer na doutrina apostólica e vai ser cheio do Espírito Santo, e Cristo levará no arrebatamento. Amém. E nós estamos aqui nessa empreitada, irmãos. Vamos prosseguir com fé. Vamos lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. São Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarde a sua fé, creia em Jesus, guarde a sua coroa, para que Satanás não atire de você. Aleluia! Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.